Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast COP30. Dessa vez vamos falar sobre a importância da tecnologia no setor rural, destacando os benefícios e cuidados com a sustentabilidade e meio ambiente. Dessa vez estamos aqui com Leonardo Mártires, CEO e fundador da Undrone e vice-presidente da Açaí Valley. Leonardo, seja bem-vindo ao Videocast COP30. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Espero contribuir muito bem com o que vocês estão propondo. Bom, eu vou fazer uma pergunta, Leonardo, interessante falar em tecnologia na área rural, não é verdade? Como é que surgiu essa ideia de uma startup para trabalhar tecnologia, né, na área rural na região amazônica? Eu sempre falo que tenho duas vertentes, né? Eu posso usar uma maneira e outra maneira de falar. Mas eu vou tentar responder da forma com mais exatidão e também para explicar como é que foi esse empreendedorismo todo, essa jornada empreendedora. Eu comecei como qualquer outra pessoa, no sentido de querer virar um empreendedor, ou seja, eu quero contribuir um pouco mais com a minha renda, quero aumentar. E essa foi minha primeira ideia, porque eu tinha acabado de no caso de receber a informação de que eu seria pai de gêmeas. Uau. Então, na época, eu estava trabalhando como assessor jurídico numa secretaria, e eu falei, o que eu faço agora? Então, me veio a possibilidade de um estudo de utilizar drone para justamente estar no mercado de vídeo, de foto. E, de repente, o que eu vi, o mercado se fechou um pouco. Aí eu fiz a primeira pivotada. A pivotada, na época, no meio de startups, no ecossistema, o que é? Mudar de rota. Só que fica mais rápido de falar, mudar de rota, pivotou. Então, eu pivotei para a área de construção civil, que também estava começando a ter umas novas tecnologias, só que também não foi tão adapta, e também no meio da pandemia. Então, foi já um trabalho meio complicado para um empreendedor que começa assim do zero. É bem complicado. E eu pivotei a segunda vez e encontrei no agro. E, impressionantemente, foi que eu encontrei no agro essa possibilidade, justamente com um amigo meu que tinha uma fazenda, ele tem uma plantação de açaí. Ele falou, o que é que tu pode fazer, de repente, para ajudar? Porque ele sabia que além de ter essa parte de drones, fazia programação, também fui formado em Direito, então é tudo uma mistura assim que se agrega. E eu acabei verificando a possibilidade de realmente fazer o quê? Uma melhoria de produção e também o custo de produção ser diminuído, a produtividade aumentando, o custo diminuído. E eu gostei tanto dessa área que eu fiquei. Então surgiu daí essa ideia e graças a Deus é o que eu estou correndo até agora. Muito interessante. É interessante a gente perceber que quase todos os empreendedores, Ivan, eles são formados em uma área ou são experts em uma área e, de repente, eles vão para outra. Só que uma coisa não deixa de agregar a outra, É interessante esse movimento aí dos empreendedores. Verdade. Leonardo, eu quero te perguntar agora. Você falou que você trabalha muito com drones, com sistemas. Quais são as tecnologias que você mais usa para desenvolver o seu trabalho? A gente começou, no primeiro momento, meio que na tentativa e erro, com qualquer outro. E nesse inteirinho eu conheci, inclusive, a Açaí Valley. Então, a Açaí Valley chegou para mim, algumas pessoas que estavam nela, e falaram, olha, tu és uma startup. Eu falei, não sou. Não, tu és. E ficou nessa briga até dizer chega. Eu falei, ok, eu aceito. Isso me trouxe muitas variações de ideias e melhoramentos. Então, o que eu estava fazendo só de drone, entregava ainda um formato ainda meio que analógico, no meio assim, papel, mapas e etc. Com essa tecnologia que a gente começou a procurar mais, como a gente fala, tem que estudar mais como sendo empreendedor, então eu percebi que eu podia ir mais além. Então, eu comecei a agregar não só a imagem de satélite, mas usar o drone, a abertura um pouco para IA, ou seja, inteligência artificial, também para poder fazer essa gestão melhorada, digamos assim, na propriedade. E estamos caminhando para IA, para IoT, que seria a internet das coisas, para poder fazer, digamos assim, alguns sensores. Então, imagine você conseguir utilizar alguns sensores para saber realmente quanto você ainda tem que irrigar na plantação, ou seja, utilizando a parte da chuva, que também melhora muito. Uau. Então, resumindo muito, o que seria drone, satélite, aplicativo, então precisa ter um aplicativo na mão para poder organizar todas essas informações. IoT, já falei satélite, provavelmente, Já. IoT e internet e a inteligência artificial. Então, essas tecnologias elas se completam para criar uma solução. E, Léo, essa gestão, como é que é possível tornar mais eficiente a gestão da produção rural
E outra coisa, essa solução que a sua startup trabalha é para qualquer empreendedor rural ou só para grandes empreendedores ou pequenos produtores também poderiam trabalhar com essa tecnologia? E aí, se puder dar um exemplo para a gente, ficaria bem legal para o pessoal compreender na prática. Claro, sem problema. Eu confesso que o nosso trabalho maior foi tentar tirar justamente do médio e grande produtor rural. Porque realmente a questão de você conseguir vender melhor a tecnologia, de fazer digamos assim, fazer com que o produtor rural entenda que com a tecnologia possa fazer essa associação e como posso dizer assim, melhoramentos no campo, né? Ainda temos muito daquela questão, ainda mais aqui no norte, que é meu avô fez assim, meu pai faz assim e eu vou continuar fazendo. Então, essa é a primeira barreira que a gente tem. Quando a gente conseguiu mudar, a gente colocou, não, vamos estar para o pequeno e médio produtor, e a gente conseguiu ter mais êxitos, né? Porque, por exemplo, a gente conseguiu devagarzinho falando para ele o que é que poderia. Olha, como é que você faz no campo? Não, a gente vai lá, olha por baixo, né, digamos assim, vê como é que está a produção. Vou usar aqui a do açaí, que é o nosso métier mais forte. Então, ele começa a chegar no momento de por baixo da produção, que seja na terra. Um funcionário me disse, não, a gente fica mareado. Eu falei, o que é que seria mareado na terra, né? Porque a gente usa mais para a questão do barco e tal. Porque ele quis dizer o seguinte, que para ele fica tudo normal, fica tudo igual, né? Então, no momento, ele não consegue mais identificar. Então, a gente trazendo essa tecnologia para o pequeno produtor e para o médio, a gente consegue aumentar muito essa possibilidade de ele entender, né, quanto ele pode ser alcançado e o benefício que pode ser transformado para ele numa produção como um todo. O que é que seria, no caso, um exemplo, né? Imagine você hoje, né, dizendo assim, eu vou virar agora, minha propriedade vai ser mais tecnológica. O que é o tecnológico dele hoje em dia? Excel. É um grande pulo, né? Você não tinha nada e vai para Excel. Só que a gente faz uma pergunta, como é que você vai coletar no campo e depois traz para o computador? Você leva o computador junto? Né? Então a gente começa a ter essa facilidade de demonstrar. Tá, mas se você tiver um celular lá, né, para poder fazer essa anotação que hoje você faz no papel e não precisar mais passar para o Excel, já é um avanço muito grande, um benefício muito maior para esse produtor rural. Entendi. Então ele pode utilizar o celular, Exatamente, tendo uma conexão com a internet no local. É isso? Também funciona sem internet, offline? Exatamente. A gente pensou nessas áreas um pouco mais remotas também, e desses trabalhos, porque, por exemplo, você tem algumas plantações que são fechadas, vamos falar, a silvicultura é uma possibilidade de cliente. Você não consegue pegar muito sinal de satélite, ou sinal de GPS, algumas coisas assim, né? Principalmente de rede 3G, 4G. Então, você levando para campo um aplicativo que ele fica offline, ajuda muito. Então, ele faz todo o trabalho dele, deixando o computador no celular. Quando chega na casa dele, que geralmente tem uma internet, ele já faz disparando. Imagine você ter uma área de produção rural que você tem 10 pessoas e você conseguir disseminar assim uma informação apenas no online, né, digamos assim. Então fica muito melhor de ser trabalhado e traz muita celeridade para essa gestão. Então, aquilo que o produtor rural guarda na cabeça ou num caderno, passa a colocar em um celular e essas informações são organizadas e fica muito mais fácil incorporando imagem, informações e fica muito mais fácil de gerir e de controlar. Isso, exatamente. Como você falou agora na imagem, imagine que você, né, produtor rural, você tem a sua área, que às vezes você nem consegue identificar onde é que vai meu limite, né? Tem essa questão. E com essa imagem de satélite ou de drone, a gente prefere drone porque dá uma precisão bem melhor, você conseguir identificar que qual área realmente você precisa fazer a aplicação das corretivos, né? Fazer a correção. Então você tem um gasto assim, diminuído exponencialmente, né? A gente consegue prever algo em torno de 35% de economia na produção total, sendo que nessa 35% de economia você tem 50% praticamente de redução de uso de insumos ou defensivos, que é em dólar. Né? Imagine você conseguir tirar toda essa questão. Uso mais regrado na irrigação, ou seja, a gente começa a ter mais uma gestão mais sustentável, né, na parte de recursos naturais. E você consegue reduzir o tempo de retorno e também de resposta em 60%. Então, vamos supor que você demoraria numa área de 50 hectares a fazer uma contagem de muda. Vamos supor assim, uma contagem de plantas. Demoraria em torno de 2 dias e meio para 3 dias. O drone você faz em 15 minutos.
Uau. Aí leva para o processamento de computação e mais ou menos em até 24 horas ou menos você tem já toda a contagem pronta. E fora outras possibilidades, né? E, Léo, se o produtor rural que está nos assistindo aí quiser saber um pouco mais, quiser adotar isso na sua propriedade, como que ele faz para encontrar? Ele pode encontrar a gente através do próprio site, né, www.ondrone.com.br, e também nas redes sociais. A gente tem no Instagram, tem Ondrone Solutions, e lá você pode conhecer um pouco mais da gente. E pode também encontrar no meu pessoal, que é sempre aberto, que é Leonardo Mártires, tanto no Instagram quanto também no LinkedIn. Se chama OnDrone, mas, OnDrone. Por exemplo, em todas as soluções, em todos os serviços, faz-se uso do drone ou em apenas alguns casos? Por exemplo, eu sou um produtor rural, eu tenho um pequeno terreno, entrei em contato com o Leonardo e perguntei, Léo, eu gostaria de fazer. Como é esse processo? Como se dá? Como é que funciona para quem está assistindo possa entender assim, poxa, eu estou trabalhando hoje manualmente e eu queria saber como é que isso será que é muito caro? Será que eu tenho condições de pagar? Como é que funciona só para tirar um pouco dessa tensão de quem está nos assistindo? Perfeita, excelente pergunta. A gente tem algumas áreas realmente que seriam mais importantes utilizar com drone, mas vamos supor assim, qualquer área você pode utilizar, né? Mas vamos colocar aquelas áreas que não precisariam, né? Vamos falar assim, numa propriamente dito. Seria a agricultura urbana, né? Uma geralmente não precisaria utilizar satélite, mas de repente uma cooperativa que se montasse, quisesse dizer onde estava cada um, usa-se o drone para fazer o mapeamento da área e quem sabe de repente criar uma identificação geográfica, né, daquele produto. A gente sabe que hoje em dia a parte de agricultura urbana é mais para hortaliças, para subsistência e às vezes para fazer alguma venda. Então a gente consegue de repente no aplicativo fazer uma gestão melhorada que além de se dar subsistência você consegue fazer uma renda para você, né, digamos assim. Então já é mais um item das ODS que a gente consegue atender, né? Onde seria e o ideal para ser utilizado drones, né? Drones satélite da mesma forma. O nosso cliente ideal que a gente fala é aquele cliente que está querendo iniciar o seu processo de produção. Eu vou usar aqui, como eu lhe falei, o açaí, que é o nosso maior carro-chefe, mas pode ser dendê, pode ser outras cultivares. Imagine que eu tenho um hectare de 50, eu tenho uma propriedade de 50 hectares, né? Eu não sei o que eu vou fazer com ele, né? A gente pode, desde o princípio, regularizar a área, fazer as delimitações e digamos que eu quero começar a fazer a produção de açaí. Então a gente pode fazer o essencial, que é desde o início até a colheita. O que é que seria no início? Você preparar todo o solo para receber a irrigado, né? Açaí irrigado, não é propriamente dito. Então você vai fazer todo um projeto de irrigação. Nesse projeto de irrigação você já pode começar a reduzir custos utilizando o drone. Por que a gente pode fazer? Vai começar a demonstrar o relevo da área e isso você vai conseguir impactar diretamente para quantos quilômetros, né, digamos assim, de tubo você vai utilizar. Então você já faz praticamente o projeto da irrigação ali. Aí começa, dá para fazer a contagem de mudas que foram colocadas, onde tem a praga, onde não tem praga, começa a fazer o manejo mais inteligente e eficaz, trazendo já todos os benefícios, né, de uma gestão mais controlada e com isso você fazendo toda a redução dos custos de produção. Leonardo, Léo, né? Fique à vontade, acho que Léo fica mais tranquilo. Léo, você estava falando agora há pouco sobre algumas metas, né? Tipo a ODS. Sim. Então, fala pra gente, como que a sua startup está ajudando os produtores rurais ou urbanos a adotar práticas sustentáveis que são possíveis de atender aos critérios do ESG e ODS? Só para explicar aqui que eu me esqueci de dizer, ODS são algumas diretrizes, né, para a gente poder utilizar melhor a sustentabilidade. Então, ele vai dizer que foram dados e criados pela própria Organização Mundial, né, que seria a ONU, foi criado nessa situação. Você tendo esse aplicativo, ou tendo esse serviço da OnDrone propriamente dito, você consegue já de primeira fazer um produto sustentável, né, uma produção sustentável e o consumo sustentável. Fora isso, você já tem a possibilidade de conseguir tirar aquela demanda excessiva de uma água que às vezes se perdia, já que você tem como você controlar exatamente qual quantidade de água você vai usar naquele período de tempo. O açaí às vezes precisa de muitas horas ligadas, 6 horas, 9 horas, 10 horas. Uau. Imagine você conseguir de repente deixar mais barato, ou seja, quantidade de luz também, e usar menos água porque conseguiu identificar melhor o quanto choveu naquele dia.
Consumo, já falei, né, o consumo consciente. A gente pode também fazer algumas medições de como você melhorou, né, a parte de desenvolvimento e economia da localidade. Por exemplo, eu sou um produtor rural, que eu consigo enxergar que houve um momento de produtividade e houve um momento de economia, por que não remunerar melhor o seu empregado de uma forma melhor? Quando eu digo melhor, é no sentido de não ser o mínimo de repente, mas uma forma melhorada de um salário que você dá para ele. Por exemplo, hoje é um drone, então, ela é como se fosse uma assistência técnica utilizando o aplicativo, no caso. Exatamente. Por exemplo, se eu hoje tenho uma terra, por exemplo, meus familiares têm uma terra, não está sendo utilizado, eu poderia entrar em contato com o drone e um drone, ela poderia me dar esse assessoramento, por exemplo, para um projeto de instalação de plantação de açaí. Porque às vezes ocorre isso, né, Léo? Às vezes as pessoas acham que plantar é dizer, vou plantar açaí porque está dando muito dinheiro e já tenho as mudas, coloco as mudas e aí não sei quanto vai irrigar, como é adubar. Exatamente. Então, isso hoje é um drone, ela pode começar desde o início, então ela tem um pool de funcionários, parceiros, agrônomos, engenheiros florestais, que comportam, que atuam, ou esses profissionais eles são contratados à parte? A gente tem um lema que é auxiliar o produtor rural. Justamente quando a gente auxilia, a gente não dá aquele encargo, né, que seria naquele valor do serviço um pouco mais elevado. Sim. Mas digamos assim, eu não tenho, eu posso contratar? Podemos. A gente faz todo um projeto, pega nossos parceiros e inclusive dá para ele ou o orçamento ou um treinamento para poder o pessoal dele mesmo servir como braço, né, de atendimento dessa assistência. E foi muito interessante você falar isso, Ivan, que a gente já recebeu um pedido, né, do sul, digamos assim, né, de fora do Pará, para a gente atuar numa verificação diária se poderia ser instalado painéis solares. Então, justamente para a gente conseguir ver a questão de relevo e etc., a gente foi chamado para fazer esse pontual. Mas que pode ser feito por outras pessoas também. Então, como você falou, uma área parada, pode ser feito várias coisas, desde, de repente, uma plantação, ou fazer uma fazenda solar, ou até mesmo entrar num processo de uso de crédito de carbono daquela área que não vai mais fazer. Então, tem várias coisas que você pode fazer com essa área parada. Então, assim, são várias etapas, né? Desde você fazer um projeto completo, ou então fazer algo que muitas vezes as pessoas não fazem, que é fazer um diagnóstico inicial, né? Que é mais barato, não é verdade? Em comparação ao investimento maior. Imagina você investir, limpar, roçar todo aquele terreno, plantar e depois você notar que perdeu tudo porque você não teve planejamento, não é verdade? Exatamente. Então, esse diagnóstico inicial a um drone já permite, já ajuda e, consequentemente, melhora a eficiência, menos consumo de água, menos defensivo. Então, isso dialoga diretamente com os ODS, né? Total. E exatamente tem uma outra questão. Qual é o benefício que pode trazer para, de repente, o produtor rural já firmado ou, de repente, uma cooperativa propriamente dita nesse sentido? Imagine que como a gente consegue fazer todas essas análises, imagine você ter um relatório mensalmente de como foi feito esse manejo. Então você acaba criando, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu acho que pode ser feita uma certificação ou uma fiscalização como de boas práticas sendo utilizada. Então no final eu vou chegar assim para você, olha, Ivan, o meu açaí é melhor do que todos. Por quê, né? Por quê? Olha, está aqui, eu usei menos defensivo, uma qualidade foi mais utilizada, muito mais próximo do natural. Então, por que não valorar um pouco esse valor, né? Trazer o valor agregado ao fruto, né? Então, a gente consegue aumentar aquela renda também daquela demanda. Fora isso, digamos assim, você é uma cooperativa que tem todo esse controle, tem esses relatórios e quer vender para o exterior, né? Praticamente direto. A gente consegue deixar mais próxima da formalização legal. Então, está tudo feito, uma legislação para o exterior. Então, você pode vender também mais com valor agregado para o exterior. Então você tem todo ali um raio-x que com certeza seu produto fica sendo mais valorizado. Ou seja, está tudo documentado, né? Tem tudo todo o documentado. histórico, é tudo rastreável, isso facilita bastante, passa mais credibilidade do que às vezes você tem aqueles papeizinhos soltos, perdidos ali, né? Incompletos. Exatamente. E aí isso está tudo registrado e colocado e mapeado devidamente com a cartografia adequada, né? Isso. E pode ser outras coisas também, como eu falei assim, dependendo do próprio cliente, digamos assim, no próprio proprietário, que ele fala assim, não, eu quero uma ideia de como é que seria se eu plantasse tal coisa, ou outro cultivo, ou alguma coisa, a gente consegue também assessorar nesse ponto. Então, de repente eu quero usar metade só para açaí, e metade para um dendê, ou metade para alguma outra coisa. Também pode ser feito. Perfeito. Léo, agora falando sobre futuro, né?
Qual você acha que é o papel da tecnologia no futuro da agricultura, e especialmente para os pequenos e médios produtores? Acho que uma palavra assim de primeira é competitividade, né? Porque você consegue trazer esses pequenos e médios produtores para uma visibilidade muito maior, e eles não estando totalmente perdendo em nada com qualidade, com tecnologias, né, propriamente dito, e com uma gestão melhorada. Então, o pequeno produtor, com o produtor grande, o maior produtor e o pequeno produtor, tem duas coisas que realmente são que causam mais problemas. Problemas que eu digo, que eles sentem mais a dor. O custo de produção é elevado, né, e a produtividade baixa. Então, você tendo esses dois itens equilibrados e mantendo, de repente, uma melhora neles, você já está à frente diferente de muitos, podendo justamente trazer uma qualidade de vida melhor para você, né, produtor rural, digamos, propriamente dito, como também expandir o seu negócio. Com certeza. É o que a gente faz, até uma pergunta assim, né, que eu vou deixar aqui um pouquinho. Você, produtor rural, o que significa para você uma economia de 35% na produção e um aumento de 20% aproximado de produtividade? Pode mandar aqui sua resposta, seria interessante poder ver também. Perfeito. Muito bom, muito bem colocado, Léo. E quais são, então, diante desse cenário de extensão, quais são os próximos passos? As parcerias, pode até dar um spoiler entre nós, entendeu? Né? Já pode então dar spoiler entre nós. Nossos próximos passos, e como você entra um pouco assim, digamos, o futuro propriamente dito, a gente fazer parcerias, né, para poder chegar mais aos pequenos produtores rurais e aos médios produtores rurais. Quando a gente fala assim, o grande não seria interessante para vocês, seria, mas eu acho que ele já não precisaria da gente propriamente dito. Mas a gente também está aqui para poder atender. Mas pequenos e médios para poder chegar realmente feito. Então, por exemplo, tem pequenas propriedades assim próximas que poderiam criar uma cooperativa. Então, vamos supor assim, olha, eu tenho 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, e juntando, de repente, fica mais barato, porque, diferentemente do que o usual, né, quanto mais área você tem, mais a gente consegue fazer o barateamento do serviço. Né? Porque fica muito maior e a gente sabe que vai pesando também no bolso. Imagine, você tem uma área de 2.000 hectares. Nunca vai ser o mesmo valor aplicado para quem tem 10 hectares ou 50 hectares. Então, a gente tenta fazer essa dosagem. Já a parceria, né, digamos assim, o projeto é justamente criar algumas vamos falar assim, produtos ou alguma possibilidade que entrem na carteira da propriamente Sicoob possa fazer, e poder ajudar também nesse desenvolvimento, junto com o Sicoob, com os projetos dele e alguns programas que sejam mais sustentáveis. Por que eu digo isso? Vamos supor, a Sicoob não tem possibilidade assim, de reduzir mais o custo de energia ou ter alguma coisa. A gente auxiliando eles para os próprios associados ou os próprios sócios, digamos assim, a própria Sicoob começa a se incorporar as sustentabilidades aplicadas. Então ele vai poder dizer, não, a gente é sustentável sim nessa parte de fazer um consumo mais adequado, de ter melhorado a renda per capita de cada associado, enfim. Então, ela consegue se absorver tudo que a gente consegue trazer para o produtor rural. Isso é muito legal, Léo, porque exatamente é o compromisso com o impacto, né? Exatamente. E mostrar exatamente isso, a redução do consumo, o consumo consciente, aumentar a produtividade, com mais qualidade, com mais saúde. E a ideia é exatamente essa. Hoje eu tenho certeza que tem pessoas aqui que fazem parte do Sicoob e já estão de olho e dizendo assim, olha, com certeza nós queremos conhecer um pouquinho mais. E a ideia é essa, é colocar essas pessoas que produzem, né, tanto no urbano quanto no rural, que está aí a outra ideia, né, de nós trabalharmos a agricultura urbana, que é algo com grandes potenciais, nós temos áreas, nós temos capacidade de gerar, a própria Prefeitura de Belém já realizou pesquisas, né, sobre a agricultura urbana com grande potencial, só que está faltando realmente uma organização melhor da sociedade, da comunidade, e ferramentas como as suas, metodologias como da startup, da Ondrone, certamente tendem muito a ajudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar em contato comigo hoje e dizer, olha, Ivan, nós queremos, Luciana, nós queremos mais informação, como é que nós conseguimos isso? E, na realidade, nada mais é do que foco, simplicidade, objetividade, né, e também, principalmente, medição de resultado, né? Você provar, evidenciar que aquilo é possível. Então, isso é a prova social que nós precisamos mostrar para que possa efetivamente operacionalizar, né? Não é só falar, é fazer. E isso a Ondrone está fazendo muito bem. Isso. Ainda no caso assim, qualquer relatório pode ser gerado e tem como mensurar, né? Quantas famílias atingidas, de quanto de repente melhorou, né, o valor de per capita de cada pessoa. Fora também, né, como a gente estava até conversando, Ivan,
de desmistificar aquela fala assim, empréstimo não é crédito. Por que a gente chama de crédito? Imagine você ter uma imagem que comprove que você está utilizando muito bem o recurso que foi cedido, né, como crédito rural. E do outro ponto eu tenho para dizer o seguinte, olha, minha garantia de você me dar esse crédito. Ou seja, eu sei que essa minha produção vai gerar tantos reais, vamos supor, né? Que é justamente o crédito que eu pedi. Então você tem uma garantia real que você consegue entregar e que você consegue pagar. Exatamente. Agora falando de desafios, né? Ixi, muito. Então, quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo do desenvolvimento e implementação da startup? E como você conseguiu superá-los? Tem uma palavra, né, que, tipo assim, que eu gosto de falar que é na raça, que é raçudo, que hoje em dia não me permitem mais falar por questões realmente de conscientização, né? Mas eu gosto de falar nesse sentido porque é aquela situação que é de você vai na força, você vai na garra, vai na vontade e não deixa se abater por nada que aconteceu. Como eu te falei, eu peguei uma pandemia, né, na época de desenvolvimento da startup. Então, alguns produtores rurais que a gente estava começando já a alinhar, não vou poder pagar porque não saiu meu BNDES, não saiu o meu Pronaf, então começou a dar uma travada. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é você realmente convencer ou mostrar, na realidade, não é convencer, mostrar ao produtor rural que ele fazendo uma transformação digital, ele consegue melhorar mais. Né? Como a gente falou logo no início, meu pai fez assim, meu avô fez assim, eu vou continuar fazendo assim. Então, esses são os principais desafios nesse momento assim, que eu passei bastante. O futuro, o que é? É a gente conseguir mostrar que tem resultado, que o impacto tem resultado. Né? Então, a gente só vai conseguir enxergar se você começar a utilizar e querer realmente aplicar todas essas questões de impacto que vão trazer, querendo ou não, para você uma melhor visão, inclusive, de mundo. Né? E o seu produto pode chegar, digamos assim, à parte do exterior. Então, acho que esse desafio é mais para a gente conseguir no sentido de como a gente pode auxiliar ao produtor rural chegar onde ele tem condição de chegar. Realizando os sonhos dele, né? E Exatamente. O nosso de nos mantermos cada vez melhor a partir do nosso alimento. É verdade. Essa é a visão de futuro da sua startup, está ligada a isso, é isso? Sim, assim, exatamente. É o grande desafio 2024, 2025. Qual é a sua perspectiva aí para a COP30, não é, que está chegando, que está se falando muito, e como é que sua empresa dialoga para aproveitar esse legado que poderá ficar aqui, que tende a ficar conosco? Eu confesso que o legado que está vindo da COP30 é o reconhecimento do que a gente faz. Né? Por exemplo, a gente já aplica conceitos de COP30, conceitos de ODS desde 2019. Né? Se você parar para analisar, a gente está bem à frente. Então, o nosso reconhecimento, eu acho que é uma coisa assim que é o nosso esperado assim, com o público geral, que seria o nosso cliente. E outra coisa também, a vinda da COP30 para cá melhora muito o nosso reconhecimento mundial. Não estou falando Ondrônia, estou falando de país, de Pará, de cultura, não só, como eu falo assim, de Brasil ser de 500 anos. Né? Como eu digo assim, não, o Pará, de muitas das vezes, ele é olhado como se fosse o Brasil de 500 anos. Então, nada exatamente é deixado aqui de propriamente dito, está sendo muito levado. Então, essa minha perspectiva e essa ânsia, né, de vir com a COP30 para cá, é que realmente a gente consiga ter o reconhecimento merecido e que consiga deixar muito mais legado na parte de desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Ótimo. Agora, para finalizar, né, que se deixar a gente vai aqui até não conseguir mais falar. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso COP30. Sinta-se à vontade. Acho que foi um papo muito produtivo, principalmente para as pessoas que querem, que visam, né, começar a produzir ruralmente, ter esse olhar aí para produção urbana, que eu, por exemplo, não sabia que era possível. Não sabia que isso existia. Agora estou saindo daqui com algo a mais. Ivan, quer fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer ao Léo, né, por essa oportunidade. E, Léo, e dizer que realmente nossos associados e associadas vão te procurar e nós vamos, na realidade, fazer essa articulação com essa finalidade. Tenho certeza que nós vamos ter uma bela produção, seja rural, seja urbana, e com qualidade, né, e também com impacto socioambiental para as pessoas que tanto precisam. Muito obrigado mesmo. E eu queria ouvir, sim, as tuas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade e
O bom é quando a gente tem pessoas que têm o nosso mesmo pensamento e a nossa vontade de melhorar o mundo, né? Acho que esse é o principal assim, recado que posso dar. A gente tendo mais dos nossos, pelos nossos, né? Acho que a gente sempre vai longe, né? O próprio cooperativismo, assim, né? A parte de cooperação mútua sempre leva muito mais além. E eu esqueci só de falar uma coisa que eu queria dizer com relação do futuro, né? A gente está também, para melhorar essa articulação, nossa ponta, né? A gente está também começando a criar alguns cursos justamente para não ficarem mais vamos chamar assim, no vácuo, né? Tipo assim, que às vezes você vai no Google, às vezes não tem aquela pergunta mais direta, sim, ou mais assim de campo, né? Que não tem como substituir aquele ser no campo ainda, e eu acho que vai demorar muito, e justamente para trazer essa maior conscientização e ajudá-los a ter uma melhora assim, considerável da sua produtividade, de conhecimento e de ser humano como um todo. E é isso que a sua startup faz, né? Então, Léo, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente espera aí ter outros papos com você. A gente espera que a gente possa ter contribuído principalmente para o nosso quadro social aqui da cooperativa, trazendo para eles, para quem produz, essa oportunidade de melhoria e mensuração do seu impacto, do seu negócio e tudo mais. Muito, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.